Beleza? Então vamos começar com ele, que já tá acostumado a bater em mulher, né? Mas bater em homem é a primeira vez que eu vejo ele fazendo isso, porque o Natan, o Luan, ele é bem grandão, ele deve ter uns 2 metros de altura. Se tivesse deixado, tinham regaçado a cara dele, só que o Luan não entendeu na hora. Por quê, gente? Foi um encontro da galera do Dança dos Famosos. A Vanessa Camargo tá participando, o Luan Pereira também. E lá era um evento de pessoas civilizadas, né? Pessoas que estavam ali comemorando depois do Domingão, depois do Domingão do Hulk. O pessoal vai pra lá comer, beber, se divertir, dançar. E aí, os seguranças estavam de boa, porque até então era um ambiente de amizade, né? Ninguém imaginava que ia ter um louco, perverso, psicopata, que gosta de bater em mulher, que ele fez isso há muitos anos atrás. E aí depois ele falou que a culpa era da carne, minha gente. Esse sem vergonha teve a coragem de falar que ele comia carne animal e por conta da carne vinha essa raiva dentro dele, ele ficava muito bélico. E depois que ele virou vegano, que ele parou de comer carne animal, que ele se conectou com a natureza, ele deixou de ser agressivo. Mas a gente viu, né, como o Brunão diz, agressor não para, só dá um tempo. Então, a mídia não sabia, né? A gente não sabe o que a Vanessa Camargo passou na mão dele, o que as outras vezes passaram na mão dele. E aí ele deu um tempo da mídia ficar sabendo que ele era um agressor, e aí depois de anos, ele resolve mostrar essa faceta e veio para as redes sociais e ainda falou, ai, foi um lapso de raiva, ai, a minha animosidade. Não, você é um cara agressivo. Você é um cara que não tem inteligência emocional. Você é violento. A gente sabe disso. Mas infelizmente, né, o Brasil passou a mão na sua cabeça há 20 anos atrás, logo após de ter espancado a Luana Piovani, e como prêmio te deu R$ 1 milhão na Fazenda. O público perdoou, porque o Brasil é um país extremamente machista. É o país que tem a terceira melhor lei de proteção à mulher no mundo, mas continua tendo casos, né? A lei solucionou pouca coisa. E por conta de homens assim como você, nós mulheres somos mortas todos os dias. De 3 a 5 mulheres são mortas todos os dias por causa de homens como o Dado Dolabella. E a Vanessa, né, que é sua ex-namorada, não sei se é atual, porque a gente não sabe porque o ex-namorado tava fazendo atrás da ex-namorada num ambiente fechado, que era só para convidados, não sei se ela levou o Dado, né, para tentar uma reconciliação, ou talvez nunca terminaram. Sempre falaram que estavam separados, mas talvez não estavam, e agora eu espero que a Vanessa termine com você, Dado. E nunca mais volte pra você. Porque eu me recordo muito bem que eu tenho 33 anos. E eu sempre fui fã de Vanessa, de Sandy. E você é dessa época, você foi visto algumas vezes saindo de restaurante sendo agressivo com a Vanessa. O pai dela teve que ir até a porta de restaurante buscar a filha dela. Saía na época na Caras, gente, que era, né, a maior revista do Brasil para falar sobre vida de famosos, celebridades. E você sempre foi agressivo com ela. Só que agora a Vanessa estava ali no momento de descontração com os amigos da dança. O Luan foi pegar a Vanessa para dar um giro, né, de dança. E o Luan tava de costas quando esse cara veio, empurrou o Luan e ele caiu no chão. Diz ele que quando caiu no chão, ele levantou, não entendeu se ele escorregou, o que aconteceu, porque tava só em amigos, só tinha amigos ali. E aí a assessora do Luan pegou ele e falou, é o maluco do ex da Vanessa, o atual a gente não sabe, diz eles que são ex, né? E aí ele, o que tá acontecendo? Os seguranças vieram e na hora ele já caiu em si, né? O Dado passou aquele momento de ira que a carne traz pra ele. E, ai, desculpa, desculpa, desculpa. Eu te vi pegando a Vanessa, não entendi o que estava acontecendo. Não entendeu, Dado? Você não entendeu mesmo? E aí, eles foram retirados de lá. A Vanessa foi pro seu quarto de hotel. Parece que ele foi atrás, tentando ir atrás dela, só que não deixaram ele entrar no quarto dela. E aí ele fez um vídeo mequetrefe tentando justificar o injustificável. O Luan não é um cara sem noção como você que ia puxar a Vanessa pelo braço, querer dar um beijo na boca dela. Eles são amigos. Ó, eles no dança. Eles são colegas, ficam o tempo todo juntos, porque quando você tá treinando pro dança, gente, é um treinamento muito intensivo, né?
Porque são 3 meses de projeto e você fica muito próximo dos outros colegas. Só que ele, como um cara extremamente machista, né, que já agrediu mulheres no passado e, pelo que tudo indica, ele continua sendo agressivo, ele não consegue entender uma amizade entre homem e mulher, né? Porque você gosta de violentar as mulheres, de ser agressivo com as mulheres. A Vanessa, coitada, soltou uma nota falando, ele não me agrediu. Mas talvez ela não consiga entender que talvez ele não tenha agredido ela fisicamente, mas ele cumpriu requisitos de outros tipos de agressões. E esse mês, gente, foi o mês que a Lei Maria da Penha completou 19 anos. E neste programa aqui a gente já trouxe vários relatos de várias mulheres que foram agredidas pelos seus companheiros, pelos seus namorados. É muito triste, né? Uma lei que é, no papel, tão bela, tão eficaz, mas na prática, talvez ela não funcione tão bem assim. Eu, como uma advogada, como operadora do direito, entendo que falta pessoas para operar essa lei. Falta delegada, falta delegacia da mulher, falta botão do pânico, falta punição eficaz, falta também juízes e promotoras especialistas para ficar nas varas especializadas de defesa da mulher. Por quê? Se esse cara tivesse sido preso há 20 anos atrás, ele aprenderia o que é cadeia. Porque um playboy como esse não aguentaria cadeia não, gente. Não é para qualquer um lá não. E quem quer ficar num cubículo com uma frestinha de luz, sem energia elétrica, banho frio, usando uniforme, comida de péssima qualidade, não é para qualquer um, e muito menos para um playboy desse que teve tudo, foi criado a pão de ló, como diz minha avó, e teve tudo do bom e do melhor. Inclusive, como prêmio de espancar a Luana e a sua camareira, ganhou R$1 milhão. Mas a gente vai mostrar os vídeos aqui. Tem o pronunciamento da Vanessa, que é uma nota, tem o vídeo mequetrefe do Dado tentando justificar o injustificado, e também tem um vídeo do Luan. O Luan tá roxo aqui, com o rosto roxo, de ter levado a pancada aí do Dado da Labela. O Leque vai colocar pra gente agora. Você vai colocar na sequência, Leque? Na ordem aqui está o primeiro pronunciamento da Vanessa. O Leque vai colocar pra gente agora. Gente, voltando para São Paulo, isso foi a Vanessa que disse, viu? Voltando para São Paulo, após dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos, fui parar num after com a turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido, não houve nenhuma agressão comigo. Estou bem, vamos viver de verdade e dançar muito. Infelizmente a Vanessa não consegue enxergar ali, né? Mas isso é típico de mulheres que vivem com um homem agressivo, ciumento, ciúmes excessivos. Ela não consegue entender que o que ele fez com ela é um outro tipo de agressão. Ele não agrediu ela fisicamente, mas ele agrediu ela de outras formas, né? E o ciúme excessivo, gente, se você identificar no seu companheiro ou na sua companheira, sai fora. Porque começa com ciúme e depois isso vai aumentando, sabe? A intensidade vai aumentando. Mas talvez ela achou isso normal porque ela já viveu com ele há 20 anos atrás, ele já fazia escândalos, era ciumento, tratava ela mal. Ela já passou por N situações que eu lembro na época de Caras. O Renatão, que também é da minha idade mais ou menos aí, deve se recordar também o quanto ele era instável. No mínimo instável, né? Porque playboy as pessoas chamam de instável. Quando é um pobre, chama de violento, possessivo, agressivo. Mas esse cara, gente, ele não tem limites, ele pode ter parado, mas ele vai continuar. E Vanessa, sai fora desse nojento, porque se ele fez isso agora, fez isso em público, a gente não sabe o que você passa no off. Você pode ter certeza que ele vai aumentar o ciúme, ele vai aumentar as agressões, agressões que eu digo, verbais, moral, violência patrimonial. A gente não sabe o que você passa dentro de casa. Mas você é uma mulher tão talentosa, bonita, mãe, jovem. Você tem um futuro tão lindo pela frente. Sai fora desse nojento, Vanessa. Não se aproxima dele nem como amigo, nem como nada. Seus filhos aí, 2 menininhos lindos, que, né, eles assistem redes sociais, vai chegar na escola, olha o que o namorado da sua mãe fez.
ser um exemplo para os seus filhos, Vanessa. Não deixe esse cara ser exemplo para eles, não. O Marcos, né, seu esposo nunca teve envolvido em... Desculpa, seu ex-esposo nunca teve envolvido em nada disso. É um cara, assim, de caráter, que é um exemplo para os filhos. Aí agora levar esse cara para dentro de casa com tantas acusações. E seus filhos estão em fase de crescimento e de aprendizado. Eu sei que é difícil sair de um relacionamento tóxico, abusivo. Mas, Vanessa, procura terapia, procura amigos, procura família, procura ajuda e se livre desse cara de uma vez por todas. As agressões vão ficar cada vez piores, o ciúme vai ficar cada vez pior. Se liberta disso, Vanessa. O Leque vai colocar agora pra gente o vídeo do Luan, Leque. Tá no ponto? Vou ver o que o povo tá falando aqui. Ó, o Renato tá falando aqui. Mal entrei e a Gi já me intimou. Gabriel, dado é destemperado fora da casinha. Engraçado, era só o Davi que a Vanessa tinha gatilhos. O dado ela não tem. Por que será? O que você acha, Gisele? Acho que talvez ela tenha uma dependência emocional com esse cara, que já foi namorado dela há 20 anos atrás. Ele não mudou. E o buraco é muito mais embaixo, sabe, gente? Tem que procurar uma ajuda mesmo pra conseguir se libertar desse relacionamento com esse cara nojento e abusivo. Mãe da Vanessa estava certa, não gosto do dado. A Azilu sempre esteve certa. A Azilu não queria esse relacionamento na época, que era o que saía nas revistas, e ela não quis agora, com toda razão. A mãe sabe, gente. Os pais querem a melhor coisa pra gente. Às vezes, os pais têm que aturar, porque é a escolha dos filhos. Talvez o pai dela ature, mas a mãe dela não aceitava ele dentro da casa dela, ele nunca fez gosto disso. E tomara que agora a Vanessa, né, consiga se libertar desse cara. Porque ele só envergonha as pessoas. Ele é um sem talento, sem futuro, agressivo. A Fantinalho, o dado acha que manda no mundo inteiro. Luan é o ser de luz, porque não revidou. Gente, o Luan fez como, né, ele tomou um susto, caiu ali, não entendeu o que estava acontecendo. E coitado dele, né? O que é isso, Leque? Natezinho Furacão, minha apresentadora Fave. Vanessa gosta de defender o dado. Ratinha. Só vai largar o osso no dia que apanhar e ir pro hospital. Quantos anos que eu acho que eu tenho? Mais de 30, Renatão. Vanessa sabe que o dado é violento, machista, mas ela quer o dado. Brigou até com a mãe por conta do dado. Então parem de defender a Vanessa. Então, Mônica, eu vou defender as mulheres que são vítimas desses tipos de homem até o fim. Porque muitas vezes existe algo muito maior, é uma dependência, é algo que não consegue viver sem. E eu entendo que esse também seja o caso da Vanessa. Ela acredita que ele é o grande amor da vida dela e realmente talvez ame ele, mas de uma maneira até disfuncional, que ela não consegue viver sem ele. Robert está falando, Vanessa é dependente emocional, gente. Dado diz que não houve agressão, mas o empurrão é agressão. Então, geralmente pessoas agressivas, violentas, elas acham que empurrar não é agressão, né? Porque ele é acostumado a quebrar a cara da mulher, né? Então empurrar pra ele não é nada. Ele gosta de socar uma pessoa que biologicamente é mais fraca que ele, né? A Luana, a camareira, a ex-esposa dele, que, né, teve duas filhinhas com ele. Gente, Mosquito, você não... Dependência emocional não é porque você gosta de transar com a pessoa. Que comentário escroto. Não pensa assim não, meu querido. Dependência emocional existe e infelizmente acomete centenas de pessoas no Brasil, homens e mulheres, sabe? Tem gente que não consegue ficar sozinho. Não é por conta de sexo, não é por causa disso. Dependência emocional, gente, é algo muito difícil de ser quebrado. Infelizmente, né, a gente acaba repetindo padrões, saindo de um relacionamento tóxico, entrando em outro relacionamento tóxico. Então é algo, assim, muito sério e que não deve ser tratado da forma que você está tratando, tá, meu amigo?